Mudando de assunto, estou aqui já com o doutor Gustavo Torino. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lu? Tudo tranquilo. Nosso ginecologista, toda quinta-feira cede gentilmente os conhecimentos para melhorar a nossa vida. Vamos falar de bexiga caída. Vamos lá? 20% das mulheres com mais de 40 anos sofrem com a bexiga caída. Mas a minha pergunta, além da bexiga caída, se isso é normal ou não, é se outros órgãos também caem assim com a bexiga. E por que a bexiga cai? Lu, infelizmente vamos dizer assim, das desvantagens do parto normal, tá? Na verdade, a própria gravidez faz uma sobrecarga de toda a estrutura ali do períneo e da cintura pélvica, então pode acontecer uma frouxidão por conta da gravidez. E o parto normal, parto natural, como queira chamar, ele aumenta, comparado com uma cesariana, em 2,5 vezes o risco da pessoa ficar com a bexiga baixa. Uhum. Porque no momento da expulsão do bebê, o momento que você fica lá em trabalho de parto, sobrecarrega mais a musculatura, os ligamentos, e pode levar a uma frouxidão, não naquele momento, mas quando você for mais velha, e a bexiga pode ficar um pouquinho baixa, né? Mas isso caída. é ruim? Isso é prejudicial para a mulher? A mulher sofre com isso? Vou te dizer assim que, claro, existem as que caem um pouco e as que caem um monte. Tá? Uhum. Essas que, na maioria, que não cai tanto assim, elas vão ter o desconforto de perder urina durante um esforço, durante uma atividade Aquele física. escape de xixi. Exatamente, que é uma coisa constrangedora e desagradável para a mulher. Também Mas acho. ela não vai ter uma dor ou uma coisa específica por conta disso. Ela pode ter sim, um aumento da frequência de infecções urinárias, se a bexiga ficar muito baixa e estiver atrapalhando no esvaziamento da bexiga. Pode acontecer um esvaziamento incompleto da bexiga A por causa bexiga disso. muito baixa poderia atrapalhar a relação com o marido? Pode atrapalhar na relação, porque a pessoa sente como se fosse uma bola ali por baixo na vagina. Então né, tem que Lu? consertar isso. Eu vou te falar assim, que naqueles casos mais leves, às vezes fisioterapia, exercícios físicos específicos podem ajudar e podem deixá-la com uma qualidade de vida muito boa sem atrapalhar. Quando só esse tipo de atividade não resolve e isso está incomodando na vida dela, tem que ser corrigido cirurgicamente. Então, bexiga caída, ou cirurgia ou fisioterapia. Ou fisioterapia em alguns casos. Existem outros órgãos que podem cair também? Existem, Lu. A gente tem que lembrar assim, o útero ele está bem ali na pelve, na frente do útero está a bexiga, atrás do útero está o reto, que é a parte final do intestino. Então essa frouxidão é toda da região da vagina. E existem fáscias, que não chega a ser músculo nem ligamento, é como se fosse uma camada mais fibrosa que ajuda na sustentação, tanto da bexiga quanto do períneo, que protege ali para o intestino não abaular. Então, essas 3 estruturas podem cair, vamos dizer assim. A bexiga pode ficar baixa, o útero pode cair e ficar até às vezes para fora mesmo, e a parte do intestino, o que a gente chama de enterocele, pode abaular também e ficar externa. Então, a pessoa pode ter uma das coisas, 2 ou as 3 ao mesmo tempo, e aí cada uma delas tem a sua correção específica. É mesmo? É mesmo. E o fator principal, a gente estava comentando antes aqui, o principal fator para isso é o número principalmente repetido de partos. Então a gente via mais comumente isso antigamente, que as mulheres tinham 8, 10, 12, 14 filhos. Então a gente via muito mais frequentemente isso. Mas a frequência maior é a bexiga cair. É a bexiga. Não os outros órgãos. Não. Tá? Então, hoje, o homem principalmente, sofre com não. isso ou não? Ou só a mulher? Não, só a mulher. Por conta do parto? É por conta do parto por causa da vagina, né? A bexiga do homem, ela é totalmente, ela não tem uma área externa para a bexiga ficar caída. Os A órgãos... mulher não, a baula é pela vagina, vamos dizer assim, é um orifício, uma entrada que tem, que é fechada, claro, não comunica com a barriga, mas ela fica exposta ali, né? Então a bexiga, esse tecido que sustenta a bexiga afrouxar, a bexiga cai e tem por onde sair, que é pela vagina. O homem não tem uma estrutura assim para sair, então ele não vai perceber essa caída da bexiga. Ele pode ter incontinência urinária por outros fatores, O homem também mas não pela bexiga baixa. Mas ele poderia ter outros órgãos frouxos, por exemplo, com a idade vai avançando, ele vai sentindo Não, frouxidão ele não nos sofre órgãos? dessas alterações pela diferença anatômica que tem do homem para a Entendi. mulher. Aí o doutor falou de vários partos, né? Até a Michele ligou. Um beijo para você, viu, Michele? Ela fez 4 partos normais. Tem a bexiga caída e sente muita dor na barriga. Bexiga caída dói? Normalmente não, Lu. Ela pode ter uma dor específica, às vezes urinária, na hora de urinar ou algum desconforto assim, mas em geral isso não vai levá-la a ter uma dor na barriga. Tem que ser avaliado para ver se não tem uma outra causa dessa dor. Tá? Aí
estava comentando antes também, se o útero está caído junto e a bexiga está muito baixa, ela pode ter dificuldade para urinar e até fazer infecção urinária por conta disso. Aí a dor não é só porque a bexiga está caída, é porque ela está fazendo uma infecção junto, por exemplo. Entendi. Mas aí tem que avaliar os outros fatores, que um monte de coisa pode doer na nossa barriga. Qual que é a recomendação, doutor Gustavo, para a Michelle, então? Ela tem que procurar um ginecologista, se faz tempo que ela não vai, reavaliar como está a bexiga e ver se não tem uma outra causa para dor. E se essa bexiga for realmente muito caída, que estiver sendo uma causa que possa estar levando ela a ter infecções de urina, por exemplo, precisa ser corrigido. Viu, Mi? Ô, gente, tem segredo, tá? Tem que fazer o check-up todo ano, tem que fazer as suas consultas periódicas com o seu médico, ginecologista, para que isso não ocorra, né? Para até evitar, né, doutor? Tentar evitar. É uma coisa um pouco difícil de evitar, né, Lu? Mas, assim, para você corrigir antes que fique muito acentuado. É verdade. Por exemplo, não adianta você chegar com o útero, bexiga, tudo para fora e achar que a fisioterapia vai resolver. Não vai. Agora, quando está na fase mais inicial, se você faz o tratamento específico fisioterápico, com exercício, você pode minimizar isso e diminuir essa queda. Então aí você, assim, não é que não vai ter a frouxidão, vai, mas você minimiza o desconforto. Doutor, até quinta. Até quinta que vem. Quinta que vem, estamos de volta com o doutor Gustavo Vitorino, que é o nosso ginecologista, toda quinta está aqui com a gente, tá bom? Obrigada, doutor.